Karl Marx. Provavelmente você já ouviu esse nome. E se a sua curiosidade é por que pessoas se matam e mataram contra e a favor desse cara, esse é um vídeo para você. Hoje eu vou falar desse livro aqui, Karl Marx, que é uma biografia de Isaiah Berlin sobre esse pensador. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Malaquias e esse é meu canal onde eu discuto livros e o meu entendimento sobre eles. Caso vocês gostem, não esqueçam de compartilhar, se inscrever para receber notificações de novos vídeos que acontecem todas as semanas. Além de comentar, gosto muito de discutir diferentes ideias, compartilhar com amigos e espalhar a mensagem por aí. Primeiro, vamos falar de Isaiah Berlin e por que ele decidiu fazer esse escrito sobre Karl Marx. Não é porque ele gostava de Karl Marx, justamente o contrário. Ele era um imigrante na Inglaterra e ele gostava muito do país. Ele entendia que os valores da Inglaterra eram relacionados à liberdade. E por que, por contradição talvez, uma ironia do destino, Karl Marx passou boa parte da sua vida na Inglaterra e a sua principal obra foi publicada lá, que foi O Capital. Então, por que ele tinha tanta influência assim na realidade europeia e até mesmo na Inglaterra, sendo que ele era contrário às principais características daquele povo? Então, ele queria entender o seu inimigo. Esse é um cara que gosta da ideia de entrar na cabeça do inimigo para saber o que ele está pensando e poder argumentar contra. Nesse caso, ele fala um pouco das ideias, ele entrelaça com a história de vida do próprio Marx, mas também ele fala da sua vida, da sua biografia. Vou falar então aqui sobre os diferentes capítulos, os diferentes períodos. Primeiro ele faz uma pequena introdução. Nessa pequena introdução, ele já vai dar um resumo do que ele vai falar sobre Karl Marx. Destaco aqui 3 pontos. Primeiro, que ele ganhou fama com o movimento socialista, com o movimento de organização dos operários. Apesar de ter ganhado fama, ele não era um bom líder. Então, meio estranho. Segundo, o seu determinismo histórico. O que é o determinismo histórico? Foi a lógica ou a ideia de mundo que ele tinha, que ele fez, tanto no Manifesto Comunista quanto no Capital, que ele mostrava que a história tinha uma única direção, e essa direção seria o conflito entre as classes do proletariado e burguesia, então já separa em 2 classes, que já é algo questionável, e que esse conflito geraria um novo tipo de sociedade, e que não importa se você gosta ou não dessa conclusão, é isso que deveria acontecer. Então esse determinismo histórico, na prática, se provou em verdade. Já estamos aqui há mais de 150 anos e o mundo mudou muito e não teve esse conflito entre proletariado e burguesia, gerando uma sociedade totalmente diferente. O terceiro ponto, que apesar de Isaiah Berlin dar uma certa moral, de ele falar que era um cara inteligente e tudo mais, ele deixou um legado de muito autoritarismo. Vou ler um trecho aqui do livro. Colocá-lo entre os grandes fundadores autoritários de novas fés, subversores e inovadores implacáveis, que interpretam o mundo em termos de um único claro princípio, apaixonadamente sustentado, denunciando e destruindo tudo o que está em conflito com ele. Então essa ideia de defender uma única ideia para conectar todos os pontos, não importa o que aconteça, teve esse legado autoritário de Marx. Lembro aqui do livro que a gente já falou, que foi O Porco-Espinho e a Raposa, onde eu discuto por que a ideia do porco-espinho ela pode ser perigosa, e claramente Marx era um porco-espinho. Depois dessa introdução, ele vai falar mais da história de Karl Marx. Vai falar da infância e da adolescência inicialmente. Infância e adolescência. Uma infância e adolescência tranquila. O pai era uma pessoa da classe média, se não me engano um advogado, mas tinha uma vida relativamente confortável, que conseguiu mandar o seu filho para a faculdade. Um outro tema interessante é que, ao longo de sua adolescência, Marx teve a ajuda do seu pai, que deu estudo para ele, conseguiu comprar livros e tudo mais, e também o seu vizinho, que era mais velho e conseguiu ter uma relação de igual para igual. Foi com esse vizinho que ele aprendeu Dante, Homero e várias obras clássicas que ele pôde estudar antes mesmo de ir para a faculdade, onde ele começou indo fazer direito. A faculdade era em Berlim. Ele começou na faculdade de Direito, mas logo foi para Filosofia, para desespero do seu pai. O seu pai queria que ele se formasse em Direito, arranjasse um emprego e conseguisse sustentar a família e até mesmo ajudar os seus irmãos. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi para Filosofia,
não tô nem aí porque é isso que eu quero fazer. E nesses estudos filosóficos, ele virou um grande discípulo de Hegel. Ele leu toda a sua obra em 3 semanas, sem dormir praticamente, pelo menos é isso que está no livro. Ele leu tudo e falou assim, cara, isso aqui é a verdade absoluta, né? Não existe essa história de bem e mal, existem forças históricas que estão se digladiando, que estão acima da vontade humana. Esse foi uma das conclusões que ele tirou junto com o Hegel. A gente já viu o Hegel em 2 momentos aqui, quando a gente discutiu liberdade com Freedom and Betrayal, e também na análise de Karl Popper com o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Então a gente vê a maldade que esse Hegel fez, pelo menos a influência que ele fez em Marx, e a influência de Marx em outras instituições que também causaram muito mal à nossa humanidade, sobretudo ao pensamento ocidental, e foi um custo de sangue que muitas pessoas tiveram que pagar. Mas tudo bem, ele ficou ali um filósofo, discípulo de Hegel, só que o pai dele morreu. O pai dele morreu e ele não podia mais pagar a faculdade, ele não tinha recursos, ele não conseguia ajudar a sua família, deixou a sua família e foi fazer alguns bicos em jornais. Ele conheceu um editor e foi nesse momento que ele também conheceu Engels por intermédio desse editor. E ele escreveu nessa revista por um longo tempo até ela ser cancelada. No momento que ela foi cancelada, ele arriscou a sua ida para Paris, que é um outro capítulo, a ida dele a Paris. Ele foi para Paris já casado. Ele casou com quem? Com a filha do vizinho dele, que tinha o ajudado na sua formação, com Homero, Shakespeare e Dante e tantos outros. Então ele tinha uma dívida com esse vizinho tão grande que ele se apaixonou pela filha dele, casou com ele e foram mudar para Paris. Paris era um ambiente, era o centro da Europa naquele momento, onde vários pensadores de diversos lugares estavam se juntando ali e pensando e trocando ideias. E essa troca de ideias foi muito frutífera para Marx, apesar de ele não concordar com muitas pessoas, não concordar com outros socialistas, ser um cara meio turrão. Mas o fato que esse cruzamento de ideias certamente o favoreceu a estruturar melhor o seu próprio pensamento. Foi ali, por exemplo, que ele conheceu Saint-Simon. A gente viu Saint-Simon no outro vídeo, que ele iniciou essa análise econômica da história e do conflito entre classes. Então, mesmo essa ideia de luta entre classes, não foi Marx que construiu do zero. Aliás, acho que nenhum pensador construiu nada do zero, né? Tem uma ideia ali ou outra, mas no final é conectando e cruzando ideias que se leva para o próximo nível. E Marx não foi diferente. E aqui, nos seus artigos publicados, já dá para ver algumas sementes de algumas ideias que depois vão ser mais bem estruturadas. Sementes das crises do capitalismo, da redução dos salários, da tendência ao monopólio e da crítica ao laissez-faire absoluto. E é nesse período que ele faz a sua grande construção, que é o materialismo histórico. O materialismo histórico ele foi muito influenciado por Hegel. Então, assim como tinham forças físicas, ele queria entender as forças humanas que guiavam a sociedade. E Hegel tinha essa explicação. Essas forças são um pouco diferentes das forças físicas, porque elas mudam ao longo do tempo. E qual era essa força? A força era o homem dominar a natureza. Essa é a principal força ao longo de todos os tempos, e que naquele momento se traduzia por uma luta entre classes. Essa era a força aqui naquele momento, mas ao longo da história, a força que guiava tudo é essa força do homem dominar a natureza. Então ele tentava fazer esse paralelo com as forças físicas. Mais louco ainda era a ideia de que a luta entre classes era o último capítulo dessa história onde a força do homem domina a natureza. Depois dessa briga entre o proletariado e a burguesia, as duas classes que estavam brigando, existiria então uma panaceia, o paraíso na Terra, onde tudo, como a gente conhecia, deixaria de existir, porque o homem teria dominado 100% a natureza e a partir daí poderia ser livre. Então ele não é só maluco de entender que existia uma força além da força humana, mas que esse era o último capítulo da história, coincidentemente quando ele vivia, né? Esse era o último capítulo e a partir daí teria uma coisa diferente. Para completar
isso não poderia ser testado empiricamente, o que é contra a sua crítica que ele fazia aos socialistas. Ele fazia assim, meu socialismo é diferente porque ele é científico, porque ele pode ser provado, mas não nesse caso, ele não poderia ser provado, você não podia medir essa força, então ele sabia, porque ele descobriu isso através dos textos, e nos textos ele descobriu que, olha, vai ter uma revolução, e a revolução é o único caminho para a gente acabar com as coisas como elas estão e para reconstruir a humanidade de uma outra forma. Ele não faz essa luta de bem e mal, não era o bem contra o mal, era simplesmente duas forças, apesar que ele é muito sensível à injustiça. Alguns conceitos que aparecem nessa história de materialismo histórico. A bateria acabou no meio da explicação do materialismo histórico, que é a componente principal da tese de Karl Marx, e estava falando sobre alguns elementos dessa ideia que ele teve. Um deles é falando sobre o que é ideologia. Ideologia seria, então, os valores, leis, hábitos, instituições que a classe dominante cria consciente ou inconscientemente para manter o status quo. Então, é nesse sentido que ele diz ideologia, diferente, eu acho, do que hoje a gente utiliza no dia a dia. E segundo, a diferença entre os iluminados e os alienados. Se fala muito de alienado. Alienado, então, seria aquela pessoa que não sabe o que precisa, que não entende todos esses contextos das forças históricas e não sabe o que é bom para ela mesma. E ela acaba fazendo coisas que são contra ela. Então é muito simples, né? Ou você está a favor de mim, ou se você é contra, você é alienado, né? Então, por isso que eu não gosto dessas palavras que aparecem na tese de Marx. Interessante aqui é a crítica dele a Darwin, tá? A crítica dele a Darwin é a seguinte: essa ideia de que o laissez-faire vai ser uma evolução comparável à evolução dos animais está errada. Ela só mostraria que o homem está no mesmo patamar dos animais, se esse fosse o caso, que a gente espera uma evolução histórica sem qualquer destino ou sem qualquer razão, enquanto ele argumenta que não, o homem está acima disso. Por isso o homem racionaliza a história e consegue tomar controle da história e não seguir uma evolução, um processo auto-organizável, como defende Hayek nos vários livros que a gente já discutiu aqui. Indico 3 para vocês assistirem: Os Erros Fatais do Socialismo, Caminho da Servidão e A Pretensão do Conhecimento, tá bom? Que justificam um pouco esse método de processos auto-organizáveis, que não tem uma direção única, tá bom? Então me chamou a atenção essa crítica aqui que ele faz, e aqui para mim começa a fazer mais sentido a crítica que Hayek faz a todos os coletivistas, em particular a Karl Marx. Então tá bom, lá em Paris ele teve essa tese que ele construiu, e o que que aconteceu? Ele estava escrevendo para o jornal da Alemanha, e aí o rei ali da Alemanha ficou, ou de algum estado, porque não era Alemanha ainda, né? Eram alguns estados independentes, ele ficou ali não confortável com o jornal de Marx, falou para o rei da França, ou para o governo da França, ó, não estou gostando dessa história, e o governo da França expulsou Karl Marx. Ele foi para onde? Para Bruxelas. Lá em Bruxelas, era mais ou menos 1948, ele começou a entrar em contatos com várias organizações de diversas regiões, entre elas uma organização da Inglaterra, que o Engels fez a ponte. Ele já tinha feito a ponte, mas eles estavam negociando, e eles pediram para ele fazer um documento para animar os operários da Inglaterra. E foi nesse momento que Engels e Marx construíram o Manifesto Comunista, que é aquele documento que tem toda a ideia de Marx, né, toda a sua consolidação, a sua doutrina, e onde ele termina com a famosa frase "Trabalhadores do mundo, univos". Então, esse é o documento que mostra ali toda a maturidade intelectual dele. No O Capital, ele vai fazer um detalhamento disso, mas toda a doutrina ele construiu na universidade, sobretudo com a influência de Hegel, e com as discussões que ele tinha com seus colegas socialistas, e também com a troca de ideias em Paris, quer ele goste ou não dessa ideia. Ele não gostava dos colegas socialistas, sobretudo em Paris, o russo Bakunin, acho que é o francês Proudhon, se não me engano. Ele também não gostava deles, mas ele achava que ele tinha razão e a única saída era a revolução. Então ele tinha um pouco esse quê autoritário que a gente falou lá no início. Pois bem, ele lá em Bruxelas escreveu, e também não queriam ele em Bruxelas. O que ele fez? Ele foi para Londres. Ele achou que ia passar alguns meses lá, iria voltar para Paris ou para um outro lugar. Acabou que passou o restante da vida dele em Londres.
Em Londres, os primeiros quase 20 anos ali foram de mais ou menos uma reclusão. Trabalhava assim, fazendo bicos e tendo uma ajuda de Angels, que era o empreendedor, ele tinha um negócios da família, mandava uma grana para Max. Mas Max vivia na pobreza, então assim, a grana que ele mandava era o mínimo do mínimo. E mesmo que ele ganhava escrevendo alguns artigos, fazendo bicos, era o mínimo do mínimo. A prova disso é que ele morava em condições insalubres, que a gente vê em descrições de pessoas que o visitavam e faziam essas descrições nas cartas. E também 3 filhos dele morreram antes de atingir a idade adulta. Então, por 20 anos, em Londres, ele viveu numa penúria, eu diria. E quando que isso começou a mudar? 2 eventos que mudaram essa pobreza que ele vivia. O primeiro evento foi mais ou menos ali em 1864, com a chamada Internacional. O que era a Internacional? Era encontro de sindicatos e associações de trabalhadores de toda a Europa. Esse encontro foi lá em Londres, não foi Marx que organizou, mas ele foi indicado como líder dos trabalhadores alemães que estavam em Londres, e com isso ele conseguiu certa proeminência até conseguir liderar essa Internacional e as edições que aconteciam anualmente a partir daquele momento. Então ele ficou sendo visto como o líder de toda a Internacional. Só que ele não era um bom líder, era um líder bastante autoritário. Ele confiava muito em Angels, fora Angels ele não confiava em mais ninguém. Então dava patada, queria que as pessoas executassem exatamente aquilo que ele tinha pedido. Isso foi em 1964, onde ele saiu do anonimato. E o outro momento que ele também pega proeminência é 3 anos depois, em 1867, que ele publica o livro, o primeiro volume de O Capital. E isso sim faz ele ter uma fama mundial, internacional naquele momento, não só como líder da Internacional, mas como algum intelectual que dava base para a revolução proletariada. Então, no final, ele brincou muito mais com um sentimento ali, né? Eu vou analisar isso quando eu for analisar o próprio O Capital. Mas vamos imaginar que nem todas as pessoas leram aquele livro, mas sabiam que estavam sendo liderados por um intelectual que construiu uma obra que justificava o porquê fazia sentido uma revolução do proletariado. Então, dessa forma, ele ganhou bastante proeminência e também algum dinheiro. Ele mudou de casa, também não ficou rico, mas ficou confortável versus um cenário de pobreza que ele vivia antes. Alguns anos depois, a Internacional foi desfeita e ele se passou ao anonimato. Então, os últimos anos dele, mas da década de 70 até quando ele morreu, que foram mais uns 15 anos, ele ficou em reclusão. Ele estava tendo anotações do Capital volume 2 e volume 3, mas acabou não completando isso. Ele morreu, então, 2 anos depois da sua esposa e deixou todo o trabalho para o Angels fazer. Na versão do Capital, foi no primeiro volume que ele publicou Mais-Valia, essa ideia um pouco louca que eu vou discutir em outros vídeos. E ele errou feio, desde o Manifesto Comunista até o Capital, dizendo que teria uma revolução do proletariado, que ela estava em vias de acontecer em países industrializados. Não aconteceu no período que ele achou. Foi acontecer uma revolução que se disse a revolução do proletariado na Rússia, onde não foi bem assim, onde o país era mais agrário. Ou seja, ele errou tudo, influenciou a história a fazer uma revolução que só trouxe malefícios para grandes populações da Rússia e da Europa em geral. Tá? Então, eu diria que ele errou feio. Já o volume 2 e o volume 3 foram editados por Angels. Então, ele pegou a base de Karl Marx, mas no final eu entendo que quem organizou tudo foi Angels. Então, é bom ter isso na cabeça se algum dia você ou eu formos ler O Capital. Eu tenho aqui comprado, está separadinho, quem sabe eu vejo uma hora. Então, essa foi a obra aqui de Isaiah Berlin sobre Karl Marx. Então ele quis entender o homem por trás dessas ideias malucas que todo mundo se mata e morre em função delas, sendo que muitas vezes sequer leram sequer um parágrafo de sua obra. Então a sua obra, ela teve um efeito muito mais sentimental. E foi no momento que aconteceu, o momento que aconteceu que as pessoas estavam se concentrando mais em cidades, estavam vendo a Revolução Industrial acontecer, e naquele momento tinha alguns problemas que Karl Marx incentivou o uso sentimental dessa força para fazer uma revolução do proletariado, achando que essa era a única solução e a solução que iria acontecer independente da sua vontade. Ele só estava acelerando essa força. Então, uma tese um pouco estranha, que não foi empiricamente provada, então, portanto, está errada, mas que
ainda tem muitas consequências nos dias de hoje. Muita gente se fala em Marx, que se fala dessa briga entre um grupo versus o outro. O que antes era proletariado versus burguesia, se abandonou essa ideia. Agora, sobretudo nos Estados Unidos, se tem uma discussão de raças, né? Então é brancos contra negros, mas também se fala homens contra mulheres, com a ideia de vamos fazer uma revolução, porque nessa revolução vamos destruir tudo e construir tudo do zero, porque aí sim vai ser uma sociedade mais justa. Então as consequências de Marx estão aqui até hoje. Eu acho que ele despertou um sentimento que está em todo humano, que é não racional. Apesar da sua ideia ser querer ser racional, ela na verdade não é. Ela não é testada empiricamente, mas as pessoas acreditam que tem uma lógica onde na verdade não existe. Volto de novo a Karl Popper e a Sociedade Aberta e seus Inimigos, onde eu falei bastante sobre esse assunto. Tá bom? É esse aqui. Espero que tenham gostado. Façam comentários, deem um like, compartilhem e até mais.